Na hora que eu começo uma pré-campanha ou inicio uma empreitada, tá? É a partir desse momento que o senhor toma conhecimento, resolve publicizar. Por que que essas questões já não eram trazidas naquela época? E aí a gente está falando de um tempo curto. Sim, Em 20 anos quase, né? 19 sim. anos de militância político-partidária, a gente está falando de 3, né? Então, Só para como é essa mudança? entender a minha relação com o PT, que sempre foi complexa, né? Eu fui candidato, eu pessoalmente, falando de mim, né? Eu fui candidato a prefeito, só para lembrar, porque às vezes a gente esquece, e tem a última memória, que foi a aliança do meu segundo governo, mas esquece a história do filme completo, né? Eu fui eleito prefeito em 2012 contra o PT, uma eleição duríssima de segundo turno, inclusive contra o atual governador Elmano. O PT foi contra e ficou na oposição ao meu governo os 4 anos. Em 2016, eu vou para a minha reeleição, já tendo apoiado o Camilo para o governo, né? Na verdade, o Cid, na verdade, naquela época, era o líder do partido e sinalizou o apoio ao Camilo, e nós seguimos esse caminho. E quando chega na minha eleição, o PT fica contra a minha reeleição de novo e faz oposição ao meu governo os 4 anos. Depois a gente lança o Sarto, candidato a prefeito. O Sarto ganha a eleição e o PT vai para onde? Vai para a oposição de novo a gente. Então nós temos um histórico, eu pessoalmente, o meu, é de antagonismo ao PT ao longo de 12 anos. Então, o que aconteceu foi uma decisão partidária nossa, em algum momento do Cid, quando a gente estava aliado, na sua sucessão, de apoiar o Camilo, numa circunstância menos de partido e mais de uma escolha de natureza pessoal do Cid. Mas a relação com o PT sempre foi de diferenças e de enfrentamento duro, inclusive de projetos aqui em Fortaleza, no caso, quando eu estava no PDT, né, e o próprio PT. Então, não é novidade para mim esse enfrentamento com o PT, né? E olha, se você olhar a minha campanha de governador em 2022, a minha crítica não começa com a minha derrota, ela começa com a minha candidatura. A minha candidatura faz críticas muito importantes à violência, faz críticas importantes ao FECOP e ao combate à pobreza aqui no estado do Mas Ceará. ela não começa depois do rompimento, Roberto? Claro, quando você é aliado, você faz crítica para dentro, você não faz crítica para fora, né? Uhum. Senão você rompe logo, né? A ruptura se dá quando você chega no momento em que a água chegou aqui já, né? Passou da boca e do nariz. Então, isso vai acumulando um tempo de percepções, né? De desgastes, de críticas, e obviamente isso culminou com a minha candidatura. O PT lançou uma candidatura ao governo e a gente mantém uma candidatura propondo, inclusive, à época, eu falava de um ciclo de novas pessoas, de novas ideias de mudança do Ceará. É só olhar o que está lá na minha campanha de 22. Então, ela não começa com a minha derrota ou com a eventual, né, dor de cotovelo, como eu disse aqui no começo, de uma derrota. Começa por uma percepção de um ciclo que iniciava a falência. Olha o que aconteceu. Naquela eleição,